Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em 1 Pedro 1, 15 e 16. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos porque eu sou santo. Hoje, eu venho aqui para mais um episódio da nossa programação Quem é Você em Cristo? E eu quero dizer a você que está me ouvindo, que em Cristo você deve ser santo. Sim, em Cristo você deve ser santo. E para falar um pouquinho sobre isso, eu peguei alguns versículos na Bíblia, eu busquei explanar com a maior delicadeza a mensagem do Senhor para trazer uma instrução ao seu coração. Inúmeras pessoas ainda não entendem o que é viver em santificação e caminham em suas vidas sem compreender que esse posicionamento traz grande diferença em nossas vidas. Muitas pessoas entendem que santificação é um posicionamento religioso. E todas as vezes que nós falamos de santificação, essas pessoas elas pensam em líderes religiosos, em pastores, em padres, e não conseguem perceber que a santificação é algo trazido para todos nós que professamos a fé em Cristo. É importante que a gente compreenda de uma vez por todas o que é caminhar em santificação. Caminhar em santificação é nos separar daquilo que nos suja. Eu vou ser bem clara. Eu quero pedir a você um pouquinho da sua atenção, porque essa instrução de hoje ela é muito importante. É importante que você compreenda que todas essas mensagens que eu venho trazendo, todos esses episódios de quem é você em Cristo, são peças de um quebra-cabeça que te ajuda a adotar uma nova vida, um estilo de vida voltado para o cristianismo, onde você vai se posicionar de uma maneira em que a sua vida terá uma transformação, onde de fato você conseguirá aplicar a palavra do Senhor. Não é simples, nós devemos nos esforçar, mas é importante que você entenda que essas mensagens têm um propósito do Senhor. Ele sabe o que você precisa, Ele vê o seu ir e seu vir. E muitos de nós, muitas das vezes, nos ajoelhamos para orar, pedimos coisas a Deus e não entendemos o impacto que esses pedidos fazem em nossa vida. Nós não percebemos que muitas das coisas que nós pedimos ao Senhor, nós criamos uma movimentação espiritual. E quando Deus ele intervém, ele interfere, coisas acontecem em nossa vida. E essa mensagem é uma resposta de oração. É uma instrução a coisas que você vem pedindo a Deus. Perceba, muitas das coisas que acontecem na sua vida estão ligadas a situações que você precisa modificar, se posicionando de uma maneira santa. Eu sei que muitas das vezes as minhas mensagens elas falam de pecado, renúncia, e elas acabam sendo um pouquinho repetitivas, mas é importante que a gente reforce determinadas coisas para que você não esqueça. Como eu já disse antes, o inimigo de nossas almas ele não tira folga. E ele está constantemente tentando nos influenciar pela direção errada. Então é importante que nós utilizemos essas oportunidades para ouvir a voz do Senhor, mesmo que com reafirmação de certos comportamentos, para que assim a gente possa mudar. A palavra do Senhor diz que o povo perece por falta de conhecimento. Muitos de nós sofremos opressões malignas porque não entendemos que estamos vivendo consequências de pecados, de erros que precisamos renunciar. E aí você pode dizer, Inara, de novo? Você vai vir falar de pecado de novo, Inara? Inara, eu preciso que você traga para mim uma palavra de incentivo e motivação. A minha vida, ela não está saindo muito bem da maneira com que eu gostaria, então você vem de novo falar de pecado, de renúncia. Pois é, meu irmão e minha irmã, eu poderia trazer uma mensagem de profecias motivacionais, deixar você cheio de esperança no coração, dar alguns tapinhas nas suas costas e fazer com que você se sinta por algum curto prazo de tempo um pouco mais alegre, mas isso não traria solução para o seu problema. Entenda, quando nós estamos doentes, nós vamos até o médico e o médico
bíblico, ele não trata só os sintomas, ele trata a causa. E eu quero dizer a você que essas mensagens têm o objetivo de tratar a causa de seus problemas. Essas mensagens têm o objetivo de tratar a causa do que ainda te impede de prosperar espiritualmente e ter uma vida em paz com o Senhor. Muitas pessoas querem ter uma vida próspera e abundante, mas não entendem que o que elas estão vivendo são sintomas de um pecado que deve ser corrigido. E o que tudo isso tem a ver com o que nós estamos falando? A santificação é nos separar daquilo que nos suja, é nos separar do pecado. A palavra do Senhor diz que nós iremos nos santificar na verdade. O que é a verdade? A verdade é a palavra do Senhor. Eu sei, meu irmão e minha irmã, que muitas das vezes eu sou repetitiva, mas você precisa compreender, e muitas das vezes eu vou falar algumas coisas repetidas, às vezes de maneira diferente, mas essas peças vão se encaixar e o Senhor, ele vai trazer para você discernimento e entendimento para você aplicar na sua vida. A palavra do Senhor é a verdade. E o que isso significa? Muitos de nós estamos vivendo uma vida influenciada pela corrupção da sociedade. O que isso significa? Nós somos influenciados a construir a nossa personalidade, o nosso caráter e os nossos comportamentos baseados em valores errados. E com isso, nós não conhecemos a verdade por trás de tudo isso. Nós nutrimos comportamentos que geram pecados. Nós nos acostumamos com esses pecados e nós passamos a achar que isso é normal. Só que quando vêm as consequências deste pecado, nós não entendemos porque as coisas estão sendo destruídas e dando errado. Por isso é importante que você entenda que um posicionamento de santificação vai trazer para você uma clareza de conhecer qual é a verdade por trás do que está acontecendo com você. Quando você se santifica, você começa a tirar a sujeira do mundo e aplicar a verdade do Senhor, a verdade que vai trazer para você o que você verdadeiramente precisa. Presta atenção, é como se durante toda a sua vida você tomasse uma água suja e o seu corpo começasse a ter sintomas de dor, mas aí de repente você passa a tomar uma água limpa e você começa a perceber que essa água limpa, ela está trazendo um resultado. Você ainda não entende profundamente o que isso significa, mas a água que eu estou falando para você simboliza Jesus Cristo, que mata essa sede e não te deixa mais sentir sede. Eu vou trazer um exemplo claro para que você entenda sobre santificação. Eu acho que você que está me ouvindo já deve ter tido um bebê na família. Se ainda não teve, você deve ter conhecido pessoas que tiveram um bebê. Quando um bebezinho nasce, você pode perceber que o cuidado da mãe é muito grande. A mãe, ela não quer que esse bebezinho tenha contato com coisas impuras. Ela protege o bebê o máximo que ela pode para que o bebê ele não se contamine, para que ele não fique doente, para que coisas sujas encoste nesse bebê. Quando nós falamos de santificação, nós estamos falando de purificar o nosso corpo e o nosso espírito. Nós estamos falando como se nós fôssemos um bebê, que não podemos nos sujar. Mas muitos de nós não entendemos a importância de tudo isso. Não entendemos que essas impurezas são o que destrói a nossa alma. É tudo uma somatização. O que vemos, o que ouvimos, onde frequentamos, as pessoas que estão próximas, tudo isso corrompe o nosso espírito. É como se nós nos contaminássemos com energia negativa. E tudo isso faz com que nós criemos comportamentos, pensamentos que são contra a vontade do Senhor, que nos afasta da santificação, fazendo com que muitas das vezes nós sejamos maldosos. Quando nós somos maldosos, Inara, meu coração é bom, eu sempre tenho boas intenções. Pois é, meu irmão e minha irmã. Quando nós estamos corrompidos pelo pecado, quando nós estamos vivendo sob influência, o inimigo de nossas almas nos cega, fazendo com que a gente se preocupe muito mais com os nossos interesses. E nos preocupando com os nossos interesses e com valores distorcidos e cegados pelo inimigo de nossas almas, nós nos tornamos pessoas maldosas. Nós não percebemos que estamos corrompidos e agimos com maldade, a maldade com o nosso próximo. E aí você pode dizer, nossa, mas eu não prejudico ninguém. Quantos e quantos de nós utilizamos balanças injustas porque nós estamos mais preocupados com os nossos desejos, com os nossos interesses e agimos de maneira egoísta. Tudo isso tem a ver com impurezas, com falta de santificação. Dessa maneira nós agimos com hipocrisia, muitas das vezes somos contaminados pela inveja e sentimos inveja do nosso próximo. Muitas das vezes sentamos a uma mesa e difamamos algumas pessoas porque nós achamos que estamos nos defendendo. Tudo isso tem a ver com impureza, com falta de santificação. E aí você diz assim, mas Inara, eu ainda não entendi o que tudo isso tem a ver. Por que eu quero ser santo, meu irmão e minha irmã? É muito importante que você entenda que tudo aquilo que você mais quer
São tesouros que enobrecem a sua alma, que trazem paz para o seu espírito. Tudo isso está ligado a uma santificação. Quando você começa a tirar as impurezas que roubaram de você a paz, que roubaram de você a sua saúde emocional, mental e física. Muitas pessoas não entendem que purificar o corpo trará uma purificação espiritual. Muitas pessoas não entendem que o corpo deve ser santificado. Olha, eu vou entrar num ponto agora bem delicado que muitas pessoas ainda não compreendem. Nós, nessa geração, fomos influenciados a acreditar que a imoralidade sexual é algo comum. As pessoas saem, as pessoas se conhecem, as pessoas se divertem e automaticamente têm contatos sexuais umas com as outras, como se isso fosse uma coisa normal, como se fosse um aperto de mão. Eu quero dizer a você que está me ouvindo que a palavra do Senhor diz que o contato sexual nos faz uma só carne com aquele a qual nós temos contato. Quando nós nos tornamos uma só carne, nós nos contaminamos com tudo aquilo que existe na outra pessoa. É muito difícil algumas pessoas compreenderem isso e muitas pessoas resistem a essa mensagem. Muitas pessoas não entendem que muitas das opressões que elas têm mental estão ligadas a contato sexual que elas tiveram com outras pessoas. Presta atenção. Mesmo que você hoje ore, mesmo que hoje você leia a palavra do Senhor, mesmo que hoje você vá à igreja, se ainda assim você continua vivendo em atos de imoralidade sexual, com pessoas que você não conhece, com pessoas que você acabou de conhecer, ou até mesmo com um relacionamento que você tem, mas que não é uma aliança de Deus, que não é um casamento, esse contato traz para sua alma contaminação. E você pode dizer, Nara, isso aí não tem nada a ver. Eu vou dizer a você que está me ouvindo, com um simples exemplo, quando uma pessoa tem contato sexual com a outra, ela pode adquirir doença sexualmente transmissível. Por quê? Porque é um contato sanguíneo. Quando você tem um contato sanguíneo, aquela pessoa transfere para você tudo que está no sangue dela, inclusive a carga espiritual, a carga energética. Isso é passado para você. Se sobre a vida daquela pessoa existe alguma opressão maligna, se existe algum resíduo de pecado, se existe alguma imoralidade, alguma contaminação, alguma impureza, isso passa para o seu corpo. E muitas pessoas não entendem por que caminham depressivas, por que caminham ansiosas, por que caminham com síndrome do pânico, por que essa geração tem tanta doença na alma, por que essa geração tem tantos problemas emocionais e psicológicos, por causa da contaminação sexual, que existe em toda parte, porque foi normalizado, porque a nossa cultura e a nossa sociedade normalizou o contato sexual como se não fosse nada. Mas é importante que você entenda que quando você tem um contato sexual, você se torna um com aquela pessoa. E se você se torna um com várias pessoas, você está contaminando o seu corpo, o seu sangue, o seu espírito. E isso faz com que você não tenha santificação. Isso faz com que você seja preenchido por impurezas, e aí a sua alma, o seu corpo e o seu espírito ficam contaminados e automaticamente você sofre opressão maligna, você passa por distúrbios emocionais e psicológicos e até mesmo atraindo espíritos malignos para sua vida que muitas das vezes você não consegue compreender. Eu sei, meu irmão e minha irmã, que esse assunto é um pouco complexo, eu não quero fugir da palavra do Senhor. Eu quero dizer a você que está me ouvindo que é importante que você entenda a preciosidade de se santificar, de se separar, de limpar o seu próprio corpo e o seu espírito, de entender que o que você quer é a paz, o que você quer é a saúde emocional, é a saúde mental, o que você quer é a saúde física, e tudo isso tem a ver com cuidar do seu corpo. Cuidar do seu corpo, esse autocuidado está ligado a se santificar. E olha, tem uma coisa muito importante dentro de tudo isso. Você vai se perguntar, mas para que eu vou querer ser santo? Eu vou dizer a você, quando você se santifica, quando você vai se esvaziando desses pecados, quando você vai arrancando de você impurezas, a sua conexão com Deus vai aumentando. Porque eu acabei de ler para você no versículo, sejam santos porque eu sou santo. Está escrito aqui, aqueles que o chamou é santo. Por que nós devemos nos santificar? Para que a nossa conexão com Deus aumente. Tudo que vem de Deus é belo, é bom, é abençoado. E quanto mais nós nos conectamos a Ele, nós nos tornamos abençoados. Nós somos limpos e purificados de impureza e a nossa vida tende a prosperar. E quando eu falo prosperidade, eu não estou falando de dinheiro, mas eu estou falando de nos tornarmos sustentados pelo que realmente precisamos, pela saúde, pela paz, pela conexão com Deus. Quantas pessoas querem
querem ouvir a Deus, mas não conseguem ouvir ao Senhor, porque não tem paz na alma, porque caminham perturbadas, pessoas que não conseguem dormir à noite, pessoas que têm pensamentos acelerados. Tudo isso está ligado a impurezas da alma, a impurezas do espírito, do corpo, que é necessário ser feito realmente uma renúncia para que você possa se santificar. E aí você pode me dizer: mas Inara, como que eu faço isso? Meu irmão e minha irmã, eu já disse em outras mensagens e eu vou repetir. Aquilo que você assiste, aquilo que você ouve, os lugares onde você frequenta, as pessoas que você se aproxima e até mesmo aquelas que você tem contato sexual. Essas pessoas podem trazer para a sua vida impurezas. Essas situações podem trazer para a sua alma impureza. E é necessário que você selecione. É necessário que você se separe. É necessário que, assim como uma mesa, imagina, eu vou dar um exemplo simples. Imagina que você se senta numa mesa para comer e em um prato tem todo tipo de alimento saudável que você sabe que vai te fazer bem, e no outro existe sujeira, carniça, imundícia. Com certeza você não vai querer comer a sujeira, a imundícia, a carniça, mesmo que aquilo ali venha com a cobertura de chocolate, você vai olhar e você vai falar: eu não quero isso para mim. Então é importante que você entenda que você precisa se santificar. Perceba, a santificação traz para você uma conexão com Deus. Você fica sensível à voz do Senhor, você se torna mais próximo de Deus porque você está purificado. O nosso Deus, o Deus que nos salvou, Jesus Cristo, Ele pagou a nossa salvação com o seu sangue puro e santo. Presta atenção, o sangue de Jesus era santo, era limpo, não haviam impurezas no sangue de Jesus. E para que nós possamos nos aproximar mais e mais dele, ter uma conexão maior e ouvir claramente aquilo que ele tem para os nossos corações, nós precisamos nos purificar, nós precisamos nos separar do que é sujo, nós precisamos nos separar daquilo que nos contamina, nos libertar das impurezas. E aí você me pergunta: Inara, como que eu vou me tornar santo? E o que eu tenho a dizer a você é: renuncie o pecado. Você precisa orar e pedir ao Senhor que vá te mostrando quais são os comportamentos que você tem. Eu não tenho como saber exatamente quais são as atitudes que podem te afastar da santificação. Somente Deus pode te instruir. Então hoje, o que eu tenho a dizer a você é: ore para que Deus te mostre quais são os pecados que vêm te impedindo de caminhar em santificação. Renuncie esse pecado. Transforme o seu entendimento através da palavra do Senhor. Você vai fazer isso aprendendo mais e mais essas instruções que eu trago, lendo a Bíblia na sua casa, indo a cultos onde Deus ele vai falar com você e ele vai te instruir. E mais do que tudo isso, exercite o autocontrole. Seja alguém que é determinada, uma pessoa que decide se santificar, e não porque se tornou religioso ou religiosa, mas porque tem a consciência de que a falta de santificação prejudica o seu corpo, prejudica a sua alma, prejudica o seu espírito, te afasta de Deus. Meu irmão e minha irmã, muitas pessoas estão sendo levadas à destruição porque não entendem a importância de se santificar. Muitas pessoas acreditam que a santificação é algo religioso e por isso elas ignoram, achando que não há importância. Mas eu quero dizer a você que se santificar é uma atitude inteligente, é uma atitude que vai trazer para a sua vida uma transformação, na qual você vai se aproximar mais de Deus, onde você vai ter paz, onde você vai ser fortalecido e fortalecida espiritualmente, e tudo isso vai trazer para a sua vida proteção. Você terá a paz que excede todo entendimento, o seu corpo, o seu celeiro, a sua vida será próspera. Você vai entender que certas mudanças em seus comportamentos, certas renúncias, vai trazer para você um resultado positivo. Por isso que hoje você entenda que em Cristo você deve ser santo. A mensagem para você hoje é: busque a santificação, porque em Cristo você deve ser santo. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração e eu quero pedir a Ti que vá de encontro a ela. Senhor, ajude essa pessoa a se santificar. Ajude essa pessoa, Senhor, a renunciar ao pecado. Ajude essa pessoa, Senhor, a renunciar tudo aquilo que está contaminando o corpo e o espírito dela. Ajude ela, Senhor, a cuidar
dos olhos, porque os olhos são a janela da alma. Ajude ela a cuidar da alma, do corpo e do espírito. Afaste dela, Senhor, tudo aquilo que vem impedindo ela de se santificar. E que o Senhor possa ajudá-la a ser fortalecida espiritualmente. Que essa pessoa, em nome de Jesus, possa buscar mais e mais da sua palavra, para renovar o entendimento, para se purificar, para compreender a importância de se santificar. Que através dessa mensagem, Senhor, essa pessoa tenha um novo comportamento, um novo posicionamento. Não deixe o inimigo roubar essa semente, Senhor. Mas em nome de Jesus, semeie essa semente nesse coração, produzindo frutos de mudança, frutos de santificação, para que essa pessoa possa ter novos resultados, para que ela possa ter um novo posicionamento, para que ela possa, em nome de Jesus, viver dentro da sua vontade e viver na sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, trazendo para ela, Senhor, tudo aquilo que ela verdadeiramente precisa. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Essa é mais uma mensagem contida na nossa programação especial Quem é você em Cristo? Se você não ouviu todas as mensagens ainda, acompanhe cada uma delas. É uma programação de 21 dias para edificar a sua alma, fortalecer a sua fé e fazer com que você caminhe sendo quem Cristo te chamou para ser. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre contigo.